na Barbearia, O Cavaleiro Marginal e As Feridas do Amor. É um filme que ele não tem uma ordem cronológica, ele mostra toda a trajetória do casal. É um quebra-cabeça que o espectador vai poder acompanhar. O grande trunfo do filme é ser com ele, assim. Ele é protagonista não só como personagem, mas também como figura presente, espírito presente, né? Ele sente que a sombra observa ele, que a sombra julga ele. E a gente decupou de uma forma que, enquanto ele olhasse para frente, a gente cortava para o chão e a sombra estava repetidamente também olhando para ele. A gente filmou durante 3 meses, acompanhamos 3 barbearias, indo todo fim de semana em cada uma. É o primeiro longa colaborativo periférico, realizado em São Paulo. Ele foi realizado por uns 20 coletivos, mais ou menos. Depois de fazer sucesso no teatro, a peça Rúcula com Tomate Seco, escrita pelo ator, autor e diretor Arthur Vinci Prova, chega aos cinemas. O filme aposta na leveza, no humor, na emoção e na sensualidade para falar do amor nos dias de hoje. Valendo! Eu ando muito ansiosa, sabe? Quando a gente começou a fazer a produção desse longa, que na verdade ele é a adaptação de um texto meu para o teatro, no qual eu já tinha dirigido e atuado como esse personagem que é o Pablo, o protagonista, eu falei, não, esse projeto é muito pessoal, eu preciso dirigir porque eu já tenho na minha cabeça essa direção. E eu não queria passar para outra pessoa porque a direção é uma coisa muito íntima, né? Muito pessoal, cada um leva para um caminho. Acho que o filme Rúcula com Tomate Seco vai trazer muita identificação para o público, né? Uma comédia romântica, divertidíssima. O Arthur super talentoso, assim, quando eu li o roteiro eu falei assim, eu quero fazer o filme. O filme ele acompanha a história de um casal que namorou 3 anos, eles se separam e depois de 6 meses de separação eles têm uma recaída no motel. Você acha que eu dei muita pausa? A gente gravou hoje a primeira cena do filme, né? Então tem tudo isso, a gente sai do papel e de fato fazer a cena. Então a gente depende muito do ator que está trocando com a gente. O Daniel foi um querido, a gente está trabalhando pela primeira vez juntos. Então foi muito legal começar por ali. Qualquer trabalho de ator, a não ser, e mesmo quando você trabalha sozinho, é um trabalho com o outro. Você não tem como definir exatamente o que você vai fazer até encontrar com o outro. E mesmo quando você encontra, você está sempre diante de um outro desconhecido, porque ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, você não sabe exatamente o que você vai fazer, e o que surge ali é sempre um pouco desconhecido. Quando eu vi quem ia estar comigo em cena, né, Daniel Dantas e a Camila Amada, né, que são 2 pessoas que eu respeito e admiro muito, eu fiquei muito tranquila de que seria um jogo gostoso, né? Eu tenho sempre a sensação de que é um jogo, porque o ator escuta, vê de que forma vem a bola e você devolve a bola dependendo da forma que veio para você. Enfim, o ator dá um texto para você, você recebe, aquilo te afeta de um jeito e quando volta a partir do que ele te deu. Isso é fundamental para ser uma cena gostosa. Toda a cena é feita de espaços, né? E você vai aos poucos preenchendo ou não aqueles espaços. Você não é obrigado a preencher todos. Aliás, é recomendável que você não preencha todos, senão ela fica muito carregada. Mas tem uns que é bom de preencher. Ah, obrigada, mas a senhora pode me chamar de Sussu, tá, dona Vera? Tá, se você não chamar de senhora, nem de dona... Quando eu fiz a peça, por ela não ser linear, e ela é um espetáculo que ele era todo de projeções, e se passava em vários lugares, todo mundo falava, isso é cinema, isso não é teatro. Então, para mim, esse texto já estava muito próximo da linguagem cinematográfica, desde sempre. Era praticamente um roteiro, né? Tanto que houve pouquíssima adaptação. Vamos fazer o seguinte, então. Já pra gente matar tudo dela, um close dela e uma que já vai ser dela deitada. 2 cenas dela, né? 2 coisas pra ela. Só nela. Beleza. Os últimos anos do cineasta Eliseu Visconti Cavaleiro foram transformados em um documentário. A rotina de um dos expoentes do cinema marginal brasileiro foi acompanhada por uma equipe que mergulhou no seu universo criativo. As imagens, os registros e os relatos desses encontros com o artista traçam um painel da sua obra e da sua vida. O
filme se chama O Cavaleiro Eliseu, que é uma brincadeira com o nome dele, Eliseu Visconde Cavaleiro. E se trata de um documentário biográfico, longa-metragem, sobre o trabalho do artista, né? Sobre o trabalho do cineasta. Então, de 2010 a 2014, nós acompanhamos o Eliseu na sua residência em Teresópolis. Ao longo dos anos, nós fomos realizando as filmagens e também montando concomitantemente, né, com aquilo que a gente ia captando. Então, o filme todo também retrata esse processo, né, de ambientação com o personagem, de imersão na figura dele. E foi também um momento de revisitação do cinema brasileiro, de reinvestigação da memória do cinema brasileiro a partir da figura que era o Eliseu. Então o filme retraz relatos de memória, relatos da sua experiência com o cinema, da experiência dos seus filmes particulares e também da relação com a geração, com o Júlio Bressani, o Rogério Sganzella, o Neville de Almeida. Foi um dos emergentes do cinema marginal, né? Compôs junto com o Júlio Bressani e com o Rogério Sganzella a Belé. Então é um filme que repassa toda essa relação que o Eliseu tinha com os cineastas do cinema marginal, com os cineastas do cinema de autor brasileiro e intercala essas filmagens em Teresópolis com materiais de arquivo. Contando as novidades e os causos. Montadora de TV e cinema e poeta, ela também é conhecida como Maria da Poesia. Eu tenho o grande prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista a querida Maria Rezende. Maria, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite, uma alegria. Que bom. Olha só, o que você acha que é mais arriscado ou que exige mais coragem? Escrever poesia ou dizer poesia? Olha, eu acho que dizer as poesias que você escreveu. Sim, pode ser. Porque dizer poema dos outros é um risco. E eu eu corri esse risco algumas vezes, porque eu disse poesias do Manuel de Barros com o Manuel na plateia, ai, que do nervoso. Goulart com o Goulart, do Fernando Pessoa com o Saramago na plateia. Que é praticamente a mesma coisa. Pânico. Então é um risco, assim, mas você dizer os seus próprios poemas, que você já correu o risco de escrever, né, botar as entranhas pra fora, e aí você tá ali no palco, é uma nudez, assim, sem precedentes. Profunda, né? E você começou a escrever como? Então, eu sempre gostei de escrever, eu sempre li muito e sempre gostei de escrever. Escrevia, tipo, na mesa do colégio, no caderninho, prova, no fim da prova, ficava rabiscando e tal. Quando eu fui fazer letras, eu parei de escrever poesia, porque me deu um pânico, tipo, peraí, já tem Drummond, Adélia Prado, não dá mais pra mim. E aí eu retomei a minha escrita quando eu fui aprender a falar poesia, na escola da Elisa Lucinda. A Elisa tinha um curso que depois virou uma escola de ensinar a dizer poesia. E de tanto dizer o poema dos outros, nessas histórias incríveis com esses poetas maravilhosos na plateia, a minha poesia apareceu. E aí ela já veio com uma cara e uma identidade, assim, porque acho que de tanto dizer poema dos outros, eu fui entendendo o que eu queria dizer, como, o que combinava. Então, para mim, escrever e dizer estão sempre muito casados, sabe? E você tem um espaço, um canal no YouTube que chama Maria da Poesia, que é um lugar onde você fala poesias suas e de outras pessoas também, que você que monta os vídeos que estão lá. Como é que veio essa história da montagem? Ela apareceu por causa desse projeto? Não? Na verdade, o canal veio bem depois de eu virar montadora. A montadora nasceu também por causa da poesia, mas de outro jeito. Eu fazia um projeto na Casa de Cultura Laura Alvim, junto com o Rodrigo Bittencourt, durante 3 anos, chamado Te Vejo na Laura. E aí lá a gente precisava, eventualmente, editar um videozinho para passar a homenagem ao Manuel de Barros, precisava pegar um trecho de um filme para passar. E meu pai tinha ilha de edição, e aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo entender aqui esse negócio. E eu fui aprendendo sozinha, e aí fui fazendo isso para os meus projetos. E quando eu resolvi morar sozinha e eu não ganhava dinheiro nenhum, eu pensei, como é que eu posso ganhar dinheiro? Falei, bom, eu sei editar. Ai, que maravilhoso, porque você vem de uma família de cineasta, mas isso não era um plano, virar alguém que trabalha com cinema, ou enfim, ter uma carreira nesse sentido. Não, engraçado, era meio que igualmente um desejo e um medo, sabe? Sim. Assim, será que eu quero fazer isso mesmo ou eu só tô seguindo os passos, a tradição, sabe, o filho do médico família que vira médico. Sim, legal. Mas foi uma coisa que aconteceu e aí um dia eu vi um documentário muito legal que o Jorge Lucas fala uma coisa que eu achei incrível, que ele fala, montagem é como se fosse poesia.
Aí ele para assim, ele fala, não, montagem é poesia. Ah, que lindo. Porque é isso, é ritmo, é tempo, sabe? Então, de um jeito maluco, assim, a vida generosamente me ofereceu. E as coisas estão, de certa forma, interligadas, né? E aí, o primeiro curtinha que você montou foi um curta que você fez junto com o Rodrigo sobre o Ferreira Goulart, que é um poeta. Que foi feito pro Te Vejo na Laura, que era esse projeto. Era uma noite em homenagem ao Goulart. Aí a gente resolveu fazer, eu e Rodrigo, esse curta que chama Por Acaso Goulart. E aí você fez mais alguns curtas com o Rodrigo, que foi também um tempo de maturação para você fazer o primeiro longa que ele dirigiu, que foi o Totalmente Inocentes. Isso. Como é que foi essa experiência do primeiro longa-metragem? Cara, foi incrível, porque era o primeiro longa dele e também foi o meu primeiro longa, né? E é um filme que o Rodrigo queria muito, ele tinha muitas referências, assim, de filmes muito jovens, de jump cut, sabe? De rampa, de muitos efeitos. Foi muito desafiador pra mim. Montagem, né? Porque, imagina, meu primeiro longa, e eu sou uma montadora mais dessa coisa poética, assim, né? Do tempo, sabe? O diálogo, o olhar. E aí o Rodrigo me propôs desafios loucos, assim, tipo, sabe? Ele ficava me agulhando. Não, eu quero mais isso. Aí eu, ai meu Deus, sabe? Promete sacanear, esculachar, pisotear, maltratar da fé até que a morte dele o separe. Ei, ei, ei. Sem aliança eu não caso. Sozinho no mundo, depois da morte dos pais, Pedro precisa se tornar adulto antes do tempo. Ele desconfia até da própria sombra, mas tem que seguir em frente porque não tem outra opção. Essa jornada de amadurecimento precoce do personagem é contada no curta gaúcho Atrás da Sombra. Ô Jair! Ô Jair! Olha só o que eu encontrei aqui! O Atrás da Sombra é sobre um menino que perde os pais no interior e decide ir para outro lugar em busca de algo, né? E ao longo desse caminho ele acaba se confrontando com um mundo adulto no qual agora ele está completamente sozinho, não tem mais com quem se amparar, então acaba sendo um amadurecimento forçado, assim. Já faz algum tempo que a gente está trabalhando com o universo imaginário infantil e tentando buscar uma representação lúdica desses sentimentos infantis. E a gente gosta de imaginar como uma criança num momento de transição, né, para o mundo adulto, em que ela está começando a encarar novas coisas, novas realidades, e a se entender como um ser que vai estar no mundo sozinho, como ela consegue ver esse mundo, né? Como ela filtra esse mundo ainda com um olhar infantil, com um olhar livre, com um imaginário muito forte, com uma fantasia muito forte. Eu vou tentar a sorte na cidade. A cidade pode ser muito grande para alguém do teu tamanho. O filme é quase como se fosse um conto sobre isso, assim, com alguns elementos mais fantásticos, mais metafóricos, assim, que é essa ideia da sombra, que carrega tudo que a gente quer deixar para trás, ela está colada na gente e essas coisas vão indo com a gente. Mesmo que a gente queira se livrar delas, não adianta. Essas experiências elas vão caminhar com a gente para onde a gente for, né? Enquanto filmava o longa A Batalha do Passinho, o diretor descobriu que a barbearia era o ponto de encontro dos jovens da periferia carioca. O novo filme fala da estética dos jovens, suas preocupações com a imagem e dos salões de barbeiro como lugar de encontro e construção da identidade. Ou 2 altos ou 3 baixos. Acho que 2 altos pega legal aí. 2 altos. Eu cheguei nesse mundo das barbearias através dos dançarinos do Passinho. Eu estava filmando Batalha do Passinho e ligava para eles no fim de semana para encontrá-los, para conversar, ou mesmo para filmar, e muitas vezes eles não podiam, eles diziam que estavam indo no barbeiro. E aí eles me mostraram como é que era aquele mundo da barbearia. Ficavam cerca de 15 garotos fazendo desenhos muito detalhistas, assim, né? Corte com desenho, com traços, cortes minimalistas, assim. E aquele espaço era um espaço de sociabilidade, um espaço em que eles conversavam sobre tudo. Fica como? Se sentindo bem na sociedade, quando tá cabelo fica um aspecto de mendigo.
filmo Esses Barbeiros desde 2012. Eu vejo um pouco como uma pesquisa, né? Eu fui com a câmera, mas só para conhecer e para ver como é que era filmar dentro de uma barbearia, o que eu poderia extrair ali daquele universo. E ao mesmo tempo eu já estava observando situações da barbearia que pudessem, né, se tornar um filme. Isso eu chamo de processo de criação, né? Porque você está ali tendo contato com aquele universo e vivendo aquilo. O filme, eu comecei a filmar em 2015. A gente filmou durante 3 meses, acompanhamos 3 barbearias, indo todo fim de semana em cada uma. Então a gente acompanhou ao longo desse tempo a realidade da barbearia. É preciso dizer que os clientes, os frequentadores vão semanalmente ao barbeiro. Então a gente acompanha a vida de pessoas semanalmente, conversas e assuntos que eles falam nessa semana, eles vão desenvolver na semana seguinte, e isso acaba criando uma narrativa para o filme. Nossa, vem na Zona Sul, nem todo mundo corta na Zona Sul, igual a gente corta aqui na Zona Norte. É um filme que é todo de cinema direto, não tem entrevistas. A gente vivencia o espaço do salão integralmente. A gente ficou 8 horas por dia ali, a gente virou mais um elemento do salão e as pessoas nem olhavam para a câmera, elas aparecem com uma naturalidade grande. Tem uma adrenalina muito grande porque você não tem controle, né? O espaço está ali, você tem controle da sua equipe e tudo mais, mas do que vai ser dito, do que vai ser conversado, não. As pessoas estão ali entregues, assim, e de corpo e alma, por uma fidelidade que elas têm ao barbeiro, né, que é um grande parceiro nesse filme. Todos os barbeiros são quase que coautores comigo desse filme, né, porque a gente conversa muito, né. Fala, vai lançar um blequinho hoje? Igual o meu, né? Vou fazer reflexo. Na moral, fico na régua, vou correr igual. Eu tô fazendo agora uma trilogia sobre o corpo. O Batalha do Passinho é o primeiro dos filmes, né? Fala sobre dança, sobre a corporalidade, a forma de se movimentar, né? do carioca e das comunidades aqui do Rio de Janeiro. O segundo filme é o Deixa na Régua, que fala mais de uma estética dos cabelos e do rosto e tudo mais. E tem o terceiro filme que eu não posso revelar ainda, porque eu ainda estou captando para o próximo filme, e aí eu não queria revelar ainda. Mas também é sobre esse assunto, e é um universo um pouco diferente, assim. Não é o universo masculino, é o universo feminino. Estou enveredando, parece que... Opa, não precisa raspar, não. Não, eu vou raspar sim. Você já sabe que a gente... Aí ele manda mais do que cliente. Ele manda. Eu que te coloquei na moda, cara. Um grupo de amigos se reúne por um motivo especial e nada amistoso. O que parecia ser um dia normal de pescaria na vida de 4 velhos companheiros se transforma num trágico acerto de contas com o passado. Para com isso, Miguel. Que fixação. O Correio, esse cara saiu da nossa vida há mais de 25 anos. 25 anos? Que essa merda tá aqui? Ação entre Amigos, filme de 1998, foi dirigido pelo cineasta Beto Brant. 25 anos após o fim da ditadura militar no Brasil, 4 ex-guerrilheiros cogitam se vingar do homem que os torturou durante o regime. Dessa vez, nossa pescaria vai ser diferente. Apesar do sentimento de indignação ser o mesmo, os pontos de vista dos personagens divergem. O que fazer? Matar ou simplesmente esquecer? Esse cara azarou a vida de muita gente. Eu não tô fazendo isso só por mim, não. Não. Por mim você não precisa fazer nada. O filme alterna presente e passado. Os flashbacks trazem a atmosfera dos anos de chumbo, reconstruindo o período histórico. Na trama, a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos mostra que as feridas abertas durante a ditadura militar ainda não cicatrizaram. Você usou a coroa de Cristo na cabeça dela, seu puto. As vidas de 3 amigos se entrelaçam numa trama construída a várias mãos. O longa de ficção Um Salve Doutor foi produzido por coletivos de cultura espalhados pela cidade de São Paulo e mostra a periferia pelo ponto de vista de quem vive nela. Dentro da minha aldeia tem uma pá de aldeia. Em cada aldeia tem uma pá de história. Salve Doutor é um filme, é o primeiro longa colaborativo periférico, realizado em São Paulo. Ele foi realizado por uns 20 coletivos, mais ou menos. Existe hoje um movimento cultural muito forte em São Paulo, que são esses
é um movimento de cultura periférica, onde vários grupos estão estourando e estão realizando periodicamente atividades culturais, sejam em bares, em praças, em bibliotecas, sobretudo sarau, mas tem grupos de teatro, grupos de audiovisual, grupos de circo, coletivos de grafite, coletivos de confecção de roupa contemporânea, de desfile de moda. O coletivo é a junção de pessoas com o mesmo ideal, né, com alguma afinidade. Então, o nosso coletivo, que é o Mundo em Foco, a gente tem a afinidade que é produzir audiovisual e artes visuais em geral. Tô sabendo, vocês estão fazendo um bagulho com os políticos e pá, né? Não, Capejo, não tem nada a ver com político. É dinheiro público, edital. Ah, e o governo tá dando dinheiro pra vocês pôr rap na rua? Um coletivo que fazia customização de roupa, acaba vindo pro figurino. Um outro coletivo que faz trilhas sonoras, enfim, produzem mixtapes, produzem CDs, né? Então eles fizeram a trilha. Outro coletivo entrou com equipamento, enfim, cada coletivo foi somando de uma maneira. Outro com a divulgação, outro era um coletivo de grafite, então eles fizeram as artes, sabe? Então tem uma questão artística, assim. Se não fosse a atuação desses coletivos que já fazem o seu trabalho, mas que também aceitassem atuar colaborativamente no mesmo processo, não existiria um Salve Doutor hoje. Alguém, pelo amor de Deus! Grita, doutor! Grita! Porque aqui todo mundo grita. Aqui todo mundo grita todo dia, doutor. Grita de fome, grita de desespero. A gente fez o filme para passar um pouco dos nossos principais problemas, né? Que são essa relação com a sociedade e com o status quo. Era o nosso objetivo falar sobre discriminação racial, sobre pobreza, sobre a importância da família. Todos esses temas a gente foi elencando e foi colocando ele, desenvolvendo ele na trama com a história, com o melodrama norteador, que é também a história da formação do nosso país, né? O homem branco com a mulher negra, que dá um garoto mulato, que não é visto e não é aceito na sociedade e que é expulso e colocado sempre nas piores condições. Uma hora isso explode e ele se vinga. O filme, na verdade, não está falando desse cara, ele está falando de um sistema muito maior, né? De uma coisa que é possível acontecer e que ele é esse cara, está exemplificado nele. Ação, falação é para quem quer ser eleito. Minha procura é singela, eu quero conhecer a liberdade. Com talento ajuizado, disciplina preservada. Você montou vários filmes de primeiros diretores também, Sim. né? Você montou o primeiro filme do Chu, o primeiro filme da Júlia Rezende, sua irmã. O primeiro filme da Anitta Barbosa, que eu tô terminando agora. Aham. E o primeiro filme do Pedro Antônio. E como é que são essas parcerias? Como é que é trabalhar com esses diretores que ainda também estão criando uma identidade, estão criando um olhar? Você acha que você tem mais abertura também para vir com a tua experiência, né? Assim, como é que é essa troca? Eu acho que inicialmente era como se eu fosse uma coisa de uma cumplicidade, sabe? Sei. Pô, é meu primeiro filme, eu não quero pegar um montador super experiente que tem um monte de coisas para me dar, mas que, por outro lado, não vai talvez trocar não esteja tanto. tão aberto, né, para trocar. Mas a sua trajetória tem uma particularidade muito bacana, que talvez por conta da sua intimidade com a Júlia também, os filmes da Júlia, você montou, não sei se todos ou alguns, durante o processo de filmagem. O Meu Passado Me Condena, que foi o primeiro longa da Júlia, tinha duas particularidades. Uma é que ele era filhote de uma série de TV, o que é uma coisa curiosa, né? Primeiro nascer na TV e depois virar um filme. E a gente tinha montado a série enquanto ela filmava, porque a série tem aquele ritmo de vai ao ar e episódios para entregar e tal. Então a Júlia já estava um pouco acostumada a estar filmando e na folga e na ilha ver o que eu estava fazendo e tal. Quando ela foi fazer o longa, o filme era filmado num navio que ia do Rio para a Europa e uma vez que a gente entregasse o navio, tchau navio, não tinha mais navio. Então tinha uma necessidade de montar durante, porque se tivesse uma cena que está sem foco, alguma coisa que não funcionou e tal, nunca mais a gente ia ter aquele navio. Então ela propôs, enfim, a produção achou que valia a pena e eu fui com eles de navio para a Europa. Impressionante! Estou arrepiada! Fala sério, amor, você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Olha, teve uma vez que eu carreguei a saca de cimento com meu pai na obra que teve lá em casa, foi bem parecido. E tem muita diferença trabalhar com a Júlia, que é sua irmã, e com o Sérgio, que é seu pai? Trabalhar em família é sempre um desafio, porque às vezes o excesso de intimidade pode atrapalhar, também, né? Mas a gente se dá muito bem trabalhando junto, sabe?
Eles são diretores que têm processos diferentes. A Júlia, por exemplo, gosta de que eu monte enquanto ela está filmando. E aí, quase todo dia, ela vai na ilha. E meu pai, ao contrário. Meu pai falou assim, não adianta nem você tocar em nada enquanto eu não terminar de filmar. Porque eu acho isso uma invasão, entendeu? Tipo, do meu filme. E eu quero estar lá desde o dia 1. E ele fica o dia inteiro na ilha comigo. Eu mandei prender o senhor. E o senhor foi preso. O senhor vai continuar preso e vai cumprir a pena. Parece que alguma coisa eu mando, não é? Não manda nada! Nada! Eu sempre digo que o processo de montar um longa, pra mim, ele tem 2 etapas muito diferentes, assim. A primeira, eu tô montando cenas. Principalmente quando eu tô montando durante, eu recebo a cena 20, a 54 e a 12. Amanhã eu recebo a cena 75, a 11 e a 1. E eu vou montando aquilo, então eu tô montando aquelas cenas. Eu não sei que filme é esse. Aí depois que o filme tá um esqueletão, assim, aí eu falo, agora eu começo a montar o filme. Agora é assim, vamos ver que filme é esse? Onde que tá longo, onde que tá curto, sabe? Pô, essa cena aqui. Qual é o ritmo dele, qual né? É o ritmo dele? E você também vai ter agora a oportunidade de experimentar um gênero novo, que é a animação. Sim. Você vai fazer um filme... Eu recebi esse convite, chama Historietas Assombradas, Historietas Mal Assombradas para Crianças Mal Criadas. E aí os filmes que você tem agora para lançar? Pela ordem de lançamento, mais ou menos, eu acho que o Tô Rica é o próximo, que deve ser por agora. Depois, pro começo de 2017, tem o Amor.com, que é o filme da Anitta Barbosa. Ninguém Entra, Ninguém Sai, que é o filme do Chu. E tem o Historietas, que é essa animação. Eu vou montar o segundo filme do Pedro Antônio e o próximo da minha irmã, da Júlia, que é o Cruel, que é um projeto super pessoal, que é uma adaptação de teatro. Tem um monte de coisa aí para vir. Tem. Maria querida, muito obrigada. Obrigada a você, adorei estar aqui. Também adorei. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. E aí, Johnson? Fala, moleque. Olha só o que eu achei. Tá novinho, nem tá furado, olha. Eu também achei esse violão velho, tô tentando consertar. Mas isso aí é uma bola de basquete. Basquete? Bola de basquete. Sabe onde tem umas quadras legais? Lá no aterro do Flamengo. É muito longe daqui? Bem longe, bem longe. Tem que pegar o ônibus ali na esquina, ó. Meter o pé pra lá, mano. Já.